Você tá aí, Michel? Fala, galera, amantes do futebol amador de Mogi e região. Estamos aqui para mais uma live, um bate-papo com Kiko Miranda. E nessa noite, como prometido para vocês, nós vamos ter a participação ilustre de dois convidados, né? Nós vamos contar com o Ed e com o Lecheva, atletas nascidos em Mogi, criados toda a sua infância por aqui, que tiveram sucesso mundo afora. E antes, de chamar os nossos amigos e dar a palavra para eles, que a gente já vai dar um oi aí, né? Dizendo sejam bem-vindos para mais esse programa, esse bate-papo. Seja bem-vindo, Lecheva, seja bem-vindo, Ed. Eu queria, antes de passar a palavra para eles, lembrar que Mogi é um celeiro, né? Tem vários atletas espalhados pelo mundo afora, não só esses dois grandes amigos que eu estou tendo a oportunidade de estar conversando hoje, mas muitos outros que passaram pela várzea aqui de Mogi, né? Assim, lembrando no por cima, tem o Cacau, o Felipe, que está na seleção brasileira, o Cacau da seleção alemã, Michael Leite, uma série de jogadores. A gente tem o Rogerinho, dos amputados, que está na seleção brasileira de amputados. A gente tem a garotada do futsal, que está espalhado pelo mundo afora aí. O grande João Jatsuga, que é Zatsuga, né? Se ele vai ficar bravo comigo, principalmente a mãe e a tia, que é parceiro nosso aí, muita molecada. Então, se alguém tiver e lembrar de mais algum nome, passa aí, a gente dá um alô, a gente manda um abraço e vamos aproveitar e dar um abraço para quem está acompanhando a gente aí, ó. A gente tem a Cris, irmã do Ed, já entrou, já conectou aqui. João Vitor, meu filho. Clodoaldo, Geleia, nosso árbitro. Brás Cubas Lá, o inteira vai entrar. Robson. Vamos lá, vamos mandar mais alguns abraços, a gente já libera. Luizinho tá aqui com a gente, o pessoal do Conjunto Jefferson. Boa noite para todo mundo aí que está participando com a gente, Renanzão, um abraço, tá sempre com a gente. Wagner, esse Wagner também está sempre acompanhando a gente. Do São Francisco, nós vamos falar bastante de São Francisco. O Ed teve uma passagem legal por aí. Fabinho, um grande abraço. Marcos Vinícius, meu filho, direto de Brasília. Vamos estar falando com toda essa galera aí, beleza, pessoal? Deixa eu abrir agora e pedir um boa noite especial aí do Lecheva, do Ed, e pedir para que eles falem um pouquinho breve aí de como foi essa trajetória, mas bem rápido, porque a gente vai ter bastante pergunta durante o programa, bastante coisa para enfatizar. Então é só um boa noite, um bem-vindo para a nossa galera que está acompanhando aí. Quem puder, já compartilha com os amigos, para a gente fazer um bate-papo legal aí. Lecheva, boa noite. Boa noite, Kiko. Boa noite, Ed. Prazer em poder estar falando com vocês, ainda que assim, né, por meios virtuais, mas é o que pede o momento, né? Mas estamos aí à disposição de todos aí, nossos amigos aí de Mogi, região, para falar um pouquinho, né, da nossa carreira, da nossa história, algumas curiosidades aí, e acima de tudo, é uma satisfação imensa poder estar falando e revendo vocês aí. Beleza, então. Ed, agora a bola está com você. Boa noite, galera. Boa noite, Kiko. Boa noite, Lecheva. O prazer é todo meu. Vocês sabem que eu tenho um enorme carinho por vocês dois e para mim é muito
satisfatório estar falando com vocês e podendo também estar falando com vocês a respeito da nossa carreira, da nossa trajetória aí de Brás Cubas e Mogi toda. Isso é bom. Vamos fazer um bate-papo aí, falar com o pessoal todo aqui de Mogi, que vai ser bem legal. Antes, pessoal, é importante eu estar passando para vocês, mandar um abraço para os nossos apoiadores, né? Que nesse momento de quarentena eu mudei totalmente o foco da empresa, das minhas atividades, estou sem atividade esportiva direto no campo, então a gente está indo aí, então é bom sempre estar lembrando de quem está com a gente. A Água Fraterno, da minha amiga Solange, que está me apoiando, o Rodrigo da Sport King, o Dinão da F5, e o Lecheva mandou dar um abraço para quem, Ed? Para o Ed, né? É Ed também, só que é lá da Arena Jundiapeba, cunhadão, tá sempre com o Lecheva por aí nas empreitadas. Então vamos lá agora para a primeira pergunta. Ed, o que eu queria saber de você? Tá aqui, vamos apartar. Em algum momento da sua carreira, nos times profissionais que você passou, você lembrou de algum técnico, de algum ensinamento, de alguma coisa da base aqui, né? Na hora que você estava lá no profissional, e essa pergunta já serve para você, Lecheva, já vai lembrando aí. Nesse momento que você passou na carreira profissional, você lembrou de algum treinador ou de algum cara que jogou com você, te deu algum toque, foi em algum momento que você falou, porra, fala pra gente aí. Com certeza. E até legal lembrar esses momentos, porque na hora da dificuldade, na hora que você está passando assim por momentos difíceis na sua carreira, eu acho que isso dá força, entende? E eu lembro quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu lembro que em Brás Cubas, ali na comunidade de Brás Cubas, sabe? Que onde era na época que o Moraes abriu uma escolinha, e foi quando eu pedi para o meu pai para me se inscrever na escolinha de futebol do Moraes. Foi meu primeiro treinador em Brás Cubas. E quando meu pai me inscreveu, eu comecei a jogar, eu não sabia em que posição jogar, tal. Meu pai falou assim, não, você tem que jogar com a número 8 e meia direita. Então aquilo entrou na minha cabeça e o que faz o meia direita? Fica aqui, né? E quando o Moraes me viu pela primeira vez, ele falou assim, menino, você tem condições de jogar, você só continuar sério, trabalhando sério, que o seu futuro é bem promissor. E eu lembrava dessas palavras. Ele foi meu primeiro treinador e marcou bastante, né? E pessoas que eu vi quando eu era mais jovem, eu sou mais jovem que você, que o Lecheva. Pouquinho só, muito não. O Lecheva me inspirava muito, por quê? Porque ele foi um dos pioneiros, né, de Mogi das Cruzes, assim, que todo mundo de Mogi conhece o Lecheva, sabe, da história dele, do profissional que ele é. Então, ele também, quando eu vi ele jogando no Refúgio, na época do Jorginho também, o Jorginho foi um treinador que sempre gostou de mim. Cheguei a conhecer o Amós também, trabalhei um pouco com o Amós. São treinadores aí de Mogi, o Laércio, o Diogo. Então, são pessoas... O próprio Laércio, sempre a gente brinca, né? Tem alguns meninos que a gente brinca, alguns caras assim que a gente já brincamos junto na Ponte Grande, na época, e a gente fala assim, poxa, o Laércio era bom que dava pão com mortandela sempre, né? Depois dos jogos. Então, isso também motivava a gente, assim, sabe? Então, são essas pessoas que lembrava, que bom. Sabe, na hora Deixa assim... Antes de passar para o Lecheva, dar um beijão na Rafaela, minha priminha, que ela entrou na semana passada e eu acabei esquecendo de dar um beijo. Rafa, beijão. Hoje eu não vou esquecer, não. E aí, Lecheva, fala pra gente aí o que você tem de memória da época da base, da época da Várzea aqui de Mogi, dos campeonatos da Liga, dos campeonatos de futsal. Alguma coisa que impactou direto na carreira? Então, apesar da idade um pouquinho diferenciada nossa, né, principalmente minha e sua, do Ed, né, nós somos um pouquinho só mais velho que ele, mas toda essa galera aí que ele citou, né, de treinadores, passaram, né, tanto na minha carreira aí na Várzea, né, como na sua também, né, principalmente o Diogo, a gente estava falando em off, né, que antes aí, que a gente já tinha até uma relação mais próxima do Diogo, de ir para casa dele, passar o final de semana lá, a esposa dele cozinhando para nós, épocas diferentes, né, mas o Ed falou uma coisa aí que eu não sabia, né, da importância do Moraes, né, de ter sido o primeiro treinador dele, e o Moraes é o responsável direto, eu posso afirmar isso,
por eu ter me tornado um jogador profissional. Eu já tinha desistido meio que do futebol, né, profissional, e eu tinha acabado de passar na faculdade, né, no curso de Educação Física, estava trabalhando no banco, não sei se vocês lembram, o banco Mitsubishi, que tinha em Mogi, né, em frente ali ao Alabarce, no centro, e ele insistiu, né, não, você tem que vir jogar, ele assumiu a União Juniores naquela época, que estava no Campeonato Paulista, ele ficou insistindo, eu não quero, acabei disputando, fui bem, fui um destaque do campeonato, fui vice-artilheiro, perdemos a final, se eu não me engano, para o Corinthians, e o União nunca tinha feito uma campanha daquela, e aí, para o profissional, foi um pulo, né, então o Moraes tem também essa importância aí muito grande na minha carreira, e não só ele, né, mas como todos aí que o Ed acabou de citar, e é muito, muito legal a gente ter essas coincidências, né, a importância do Moraes, quer queira ou não, primeiro treinador dele, e o treinador responsável diretamente por eu ter me tornado um atleta profissional, e as coisas a partir daí começaram a andar. Agora, como profissional, eu tenho várias referências, né, mas a maior delas para mim se chama Givanildo Oliveira, apesar de não ter tido muito destaque em times de primeira divisão, mas é o cara, assim, para mim, que é a minha inspiração, é o meu espelho hoje para que eu aplico como treinador a função que eu exerço hoje. Que bom, é interessante, legal ver essa aproximação, né? Por mais que sejamos de fases, de épocas diferentes, mas todos tivemos a mesma ligação, né? E eu, particularmente, tive a oportunidade de jogar futsal, né? Eu sou da praia do futsal, talvez poucos lembrem, né? Mas eu tive uma passagem legal do futsal e joguei muito futsal com vocês. Com o Ed, a maioria das vezes contra, né? Foram poucas vezes que nós jogando no mesmo time. Com o Lecheva, eu já tive a oportunidade de jogar mais a favor, porque também se eu tivesse que jogar e tomar gol dos dois, era sacanagem. Então, pelo menos um eu jogava a favor. O Ed, Kiko, se eu não me engano, acho que o primeiro título que ele ganhou no futsal foi com a gente. Lembra? Nós montamos um encontro com o Refugo. Foi no Refugo, foi no Refugo. Exatamente. Sim, mas eu ainda era tipo juvenil, tipo juvenilzinho, colocava eu assim de vez em quando, mas nosso time era muito bom, muito bom. E é quando, então, por isso eu falo, é uma das coisas que você, como profissional, e eu crescendo, você também foi um dos caras assim que todo mundo falava, não, o Lecheva vai vir. A gente esperava para ver isso, entende? E a gente vivia futebol, a gente estava... O Kiko sabe disso, eu era vizinho do Kiko ali em Brás Cubas, e a gente vivia, chovia, a gente jogava na chuva, colocava o chinelo para jogar. Então, vocês foram uma referência, entendeu? Você, o Leila, né? Na época do União de Mogi, eu acho que foi a melhor época. O portão lá da casa do Kiko, né? O portão lá da casa do Kiko sofria. Acho que a gente era o único que jogava futebol na ladeira. Nunca tinha visto isso. Acho que os únicos que jogavam futebol a rua da minha casa era morro e a gente jogava no portão e ainda tinha. A missão era não jogar bola no telhado, porque senão quebrava o telhado. Minha mãe e meu pai ficavam doidos. E aí a gente tinha missão, era só toquinho, chutar e não podia fazer gol forte. Então, naquela época, a gente já treinava habilidade, porque não tinha chutão. Era só 3 toques colocada para não fazer barulho no portão. Sua mãe e seu pai nem tanto. Principalmente seu pai quase não reclamava de nada, mas a sua avó ela era brava. Minha avó é brava. E aproveitando que a gente está falando do futsal, o quanto vocês acham importante hoje para a base, né? A gente vê que muitos começam e quando chega no profissional, essa passagem pelo futsal. A gente viu o Ronaldinho, viu o Neymar, viu todos esses. O que do futsal acaba sendo diferencial para o cara ter o destaque lá no campo? Bom, eu acho primordial. E até eu sempre comentei isso depois que passei, né, o bastão de jogador para treinador, trabalhar em algumas funções na comissão técnica, como auxiliar e tal. Então, sempre muitos pais me procuraram, né, para querer encaminhar os filhos dele no futebol profissional. E eu sempre falei, né, dependendo da idade, coloque os seus filhos para iniciarem no futsal. O futsal ensina muita coisa mesmo. Não só a questão de habilidade, não, mas principalmente a velocidade de raciocínio, por ser um espaço menor, marcação muito próxima, né, dribles curtos, enfim. E até eu vi há uns dias atrás, umas semanas atrás, se eu não me engano, o Juninho Pernambucano
colocando isso como um estatuto lá no Lyon, que todas as categorias de base, garotada do futebol de campo, teriam que ter passagem no futsal, porque eu acho que isso aí o atleta tem muito a ganhar. Não sei se o Ed também acha que tem essa opinião aí. Eu também concordo plenamente, e eu acho que o condicionamento físico, o futsal, ele está numa junção de tudo, né? Tá rápido, condicionamento físico, geralmente os lugares são mais fechados, difícil de respirar, e tem tudo isso, né? E eu acho que é importantíssimo. Eu até cheguei a discutir, não discutir, quando eu fiquei agora, eu tive uma passagem pelo Metalista, é o time que está reerguendo, onde eu joguei muito tempo, agora está na segunda divisão, e como eu estava tirando a licença minha de treinador, eu tive que fazer um estágio no time. Então, eu tinha o treinador principal e eu era o assistente dele. E eram 3 brasileiros. E sabe aquela maneira do futsal, do cara dominar a bola pisando assim? Pisa na bola e rola? Ele era contra isso. Ele falou, Edmar, fala para ele que ele não pode fazer isso, que quando tiver molhado, coisa... E como que eu ia explicar para ele que isso é uma coisa que é normal? Às vezes não tem como você dominar com a chapa do pé, né? Às vezes você domina pisando nela e rola ela e já bate, né? Isso são coisas do futsal, concordam? Sim, claro. Sim, eu tenho um atleta lá no Pará que ele ainda tem muito isso do futsal. É curioso essa colocação do Ed, porque em alguns momentos isso atrapalha o jogador no futebol de campo. Mas em alguns momentos serve como uma arma para ele também. A questão é só saber o momento exato de usar. Exatamente. Então, são recursos que o próprio futsal, você tem que pensar rápido. Pisou rápido, solta, ou para o outro, dá uma pisadinha para o outro que está vindo correndo, só rola. Então, teve vários gols assim que aconteceu lá, porque o brasileiro segurava, fazia o pivô, assim, que era do futsal, e ajudava bastante, entendeu? Eu acho que é muito essencial a idade, pode falar assim, para o futebol hoje. Não, que bom, Eu não tive muita vivência do campo, aliás, nenhuma, né? Tive alguns títulos aqui na nossa várzea da Liga, mas é bom saber que o esporte que eu defendo, que é o que eu mais trabalho hoje, que eu trabalho com arbitragem, tudo, ele tem esse referencial. Pessoal, deixa eu dar uma chamada agora no Dino, que é o nosso correspondente, só que não é internacional. O internacional é o Ed, ele é o correspondente, está lá na casa dele, mas ele está acompanhando as perguntas no Face aí, os comentários, e ele vai dar uma boa noite aí e passar para a gente. Fala aí, Dino, o que você tem para a gente aí do Facebook? Boa noite, pessoal, tudo bem? Um abraço aí para o Lecheva, direto de Manaus, Ed aí dos Estados Unidos. Grande abraço para vocês, prazer mais uma vez estar vendo vocês aí. O Lecheva sempre no final do ano está junto com a gente quando pode. Mas estamos aí, o Edu de São Francisco mandando um abraço aí pro pessoal, o William Salles, presidente da Liga, o grande Rebeca mandando um abraço aí pro Lecheva. Rebeca, o pessoal compartilhando, participando. Vamos ver quem está mais aqui. Olha, nós temos o João Chiaki, temos o Diego Gomes, o Ricardo Santos, o Josildo também, que é um árbitro que trabalha com a gente. O pessoal mandando vários abraços aí pro pessoal aí que está participando da live com a gente hoje aí, Kiko. Valeu, Dino, obrigado. E lembrando, pessoal, que o Lecheva Gentil liberou 2 camisas do Amazonas Futebol Clube pra gente. O Ed vai mandar uma camisa do Master, né, Ed? Do Master da seleção ucraniana. Então, sim, pessoal, compartilha, curte. Quem já curtiu lá, tá valendo. O Dino tá anotando lá bonitinho lá. Então, faz favor, pessoal. Quem quiser concorrer a essa camisa, chama aí que vai, no final do programa, concorrer. O Edson, o Edson, vizinho da esquina, lá da minha casa lá. Aqui, tem que deixar bem claro, senão acho que a mulher dele puxa, né? Em frente de casa, onde o Ed morava, em Brás Cubas, jogavam uns 3 dentro e 3 fora, no portão. Aí não tinha jeito, era muito legal essa época aí que a gente jogava 3 dentro e 3 fora. O pessoal lembrando da nossa juventude, a rua de casa lá, era bem legal essa época aí. Passando um pouquinho de fase, no futebol profissional, quais as equipes que vocês defenderam? Né? Vamos começar pelo Lecheva.
E dentro dessas equipes que vocês passaram, né, assim como profissional, qual a que mais marcou? E por quê? Tem certeza que eu tenho que falar todas? Ah, a gente é bom saber do currículo, né? Porque assim, às vezes fica uma expressão muito grande, Paysandu, e às vezes não sabe a rodagem, né? Então, fala Lecheva do Paysandu, acha que o Lecheva só fez história no Paysandu e participou em outros lugares, né? Também, que eu sei que trabalhou no São Paulo, hein? Pode falar. É que o Paysandu foi um tempo maior, né? Acho que os títulos mais importantes, enfim. Mas eu comecei como profissional, né? Tive a categoria de base passagem no Palmeiras e no São Paulo, mas como profissional foi o nosso Uniãozinho de Mogi, aqui que começou tudo, né? Como eu já tinha falado um pouquinho antes aí, com a importância do Moraes nessa trajetória aí. Aí depois, acho que 2, 3 anos depois, eu fui comprado por um empresário, e aí eu comecei a rodar o Brasil aí afora, né? Fui para o Curitiba, depois fui para Madureira do Rio, São Paulo, São José, Bragantino, Volta Redonda do Rio, Tunaluso do Pará, primeiro time do Pará foi a Tunaluso. Aí depois, em 2000, aí quando eu cheguei no Paysandu, onde eu fui, com certeza, o melhor momento da minha carreira, né? Onde todos ficaram realmente sabendo, conhecedores aqui no Brasil, principalmente, quem era o Lecheva, e os títulos mais importantes da minha carreira, mas mesmo assim ainda tive outras passagens depois, no Santa Cruz de Recife, o 13 de Campina Grande, em base, a que eu me lembro aqui agora rapidamente profissional, foram essas equipes aí. E você, Ed, como que foi a trajetória profissional das equipes? A minha trajetória foi, o que acontece é que eu comecei no Joana d'Arc, não como profissional, né? Eu comecei no Centro Esportivo Joana d'Arc com 15 anos, 14, 15 anos. Com 16 anos teve uma peneira, teve um teste no Centro Esportivo, e vieram 2 empresários, foram o Lê e o João Luiz. E eles escolheram 2 jogadores que estavam fazendo o teste, foi o Vlá, é bom relembrar que o Vlá também se tornou profissional, chegou a jogar na Alemanha, jogou comigo no Independente, foi o primeiro nosso clube profissional que a gente assinou, foi o Independente de Limeira, que era na época B1, não, B2, era B2 o Independente, e a gente subiu da B2 para B1. Esse foi meu primeiro clube como profissional. Com 17 anos me profissionalizei. Depois que a gente subiu de divisão, o Et Jundiaí na época me comprou 50% do meu passe, que era na época Parmalat. Era Et Jundiaí, que era a época Parmalat, era da época do Palmeiras, e o Parma da Itália. Depois do Et Jundiaí, a Inter de Limeira, fui para a Inter de Limeira e disputei 2 campeonatos paulistas da Série A1. Quando eu estava em 2001, vieram os ucranianos para Limeira para olhar os jogadores também, e eu só acertei com os ucranianos em 2002, no começo de 2002. Em 2002 eu fui para a Ucrânia e minha carreira toda foi na Ucrânia. E lá eu joguei no Tabris, em Simferópol. O Metalist foi o time que eu fiquei mais tempo, fiquei 8 anos no Metalist, e depois o Dnipro. O Dnipro é o de outra cidade, que era o rival do Metalist. Foram essas equipes que eu joguei profissionalmente e joguei na seleção ucraniana, desde 2011 a 2014. Beleza, ó o Walker aqui, metendo louco, como se ele não tivesse nossa idade. Um abraço para os quarentões. Tá de sacanagem, né? Agora, para os quartetos trapalhões, é brincadeira, hein? O Jorginho foi bem... memória curta. O Walker tem problema de memória, ele não lembra muito bem da idade dele, não. Teve bastante com a gente também. E, o Ed, emendando aí, nós falamos do profissional. E em Mogi? Qual o time que você engatinhou, que você começou, né? Você falou lá do Moraes, que fez a avaliação no projeto, mas time mesmo, que jogou na Liga, que defendeu alguns campeonatos. E qual, assim, que eu sei que, como é mogiano, é difícil falar o que mais gostou, ou coisa parecida, porque a gente está sempre por aqui. Mas um que marcou mais. Sem dúvida, o São Francisco. Porque o senhor Araújo sempre tive um grande respeito por ele, pela família toda, o Du sabe disso. E a primeira vez que eu joguei pelo São Francisco, o Du vai lembrar disso.
foi quando eu tinha, eu não sei, acho que 14 anos, ou 13 anos, e teve uma viagem para Minas, recreio, e o Du e o senhor Ruth falou assim, esse menino aí quer jogar desse tamanhinho, e o povo falou, não, deixa ele jogar, ele quer jogar, e colocaram eu para jogar, e desde aí eu fui jogando só no São Francisco. Depois tive algumas passagens pela Ponte Grande, e cheguei a jogar, acho que uns 2 jogos pelo Bem Bolado, acho que só, e o comercial nunca cheguei a jogar disputar um campeonato. O comercial só vinha quando tinha tempo eu jogava, assim, sabe? Jogos, normal, sem campeonato. E o engraçado é que você fala desse negócio de pequenininho, aí a gente lembra na rua. Na rua era desse jeito, você é um pouco mais novo que a gente, e tinha meus irmãos mais velhos, meus primos, seu irmão, o Sandro, e a gente descia a botina, e não tinha dó. O Ed sempre acabava se destacando ali entre a gente, e a gente descia a botina e não tinha choro, e não vai chorar. E o legal é que tanto o irmão e o pai dele não protegia, deixava o pau comer. Exatamente. Meu irmão tá falando aqui que o Ed jogou com ele no Urupês também, não sei esquecer de falar, Urupês não, é o Rodrigo, né? Não, a gente jogou em... É Urupês? Verdade, acho que foi Urupês, cara, verdade mesmo. Nossa, mas... Vocês foram campeão, acabou de falar, vocês foram campeão lá no Urupês. É verdade, seu irmão, manda um abração aí, saudades dele também, viu? Jogava bem, viu, tá ouvindo, Lecheva? Ó. Joga, ainda joga, o rei da Varsa aqui de Mogi, pô. Ele tá com o quê? Ele é meia idade, né? O Rodrigo é meia idade, né? 80, né? 80. É da sua idade mesmo, é a mesma idade. Sim. Aquele time que eu falei que vocês foram campeão, juvenil, do Infanto, do Refugo, ele também era daquela equipe. Acho que até o Felipe também, o cunhado do Diogo. O Felipe, é verdade, tinha um timão. Mogi é igual o Felipe falou, Mogi é um celeiro. Mogi, eu acredito que muita gente hoje que gosta de futebol, tá jogando, tem potencial. O que eles fazem hoje? Todo mundo que tá jogando vai para São Paulo, porque não tem equipe que dá o apoio, que dá a estrutura toda para um atleta sair de Mogi. Infelizmente. Nós temos bastante. Fala aí, Lecheva, sua trajetória em Mogi. Qual os clubes aqui? Aqui em Mogi, o Lecheva acompanha um pouco mais de perto e perdi a hora de jogar no Júnior para jogar no esporte. Os caras seguravam ele na casa dele para ele não ir jogar no Júnior, já para jogar no esporte quando a gente era mais novo. Conta aí esses times que passaram aqui. O que você lembra de tradicional? Pois é, na época tinha os jogos casados, né? Jogos juniores, depois, logo em seguida, eu jogava a equipe principal. E muitas vezes o treinador da equipe principal me ligava ou ia na minha casa para eu chegar atrasado no jogo dos juniores para jogar no time principal dele, né? Isso era curioso. Mas foi uma época muito, muito bacana essa daí. Eu tenho, assim, como a minha grande admiração no futebol mogiano, acho que nem poderia ser diferente, pelo Refugo, apesar de ser futsal. A minha ligação no Refugo, assim, ela é muito grande, tanto é que até hoje, né, nós temos amizade. O ano passado, na verdade, nós ensaiamos aí um jogo de comemoração, de confraternização no final do ano, até lá no society onde o Kiko trabalha lá hoje e administra, lá no comercial. Foi muito bacana, acho que foi o pontapé inicial. Esse ano tem tudo para ser melhor ainda, né? Então, várias amizades lá, uma delas aí acabou de falar, o Rebeca, né, o Edinho, o Jorge, que sempre foi não só referência como... Acho que, para mim, o Jorge não é nem referência de treinador. Para mim, o Jorge sempre foi uma referência de ser humano, cara, de homem correto, íntegro, batalhador no futebol mogiano, assim, pelo futsal, né? Então, eu tenho essa consideração muito grande pelo Refugo. Meu time do coração aqui de Mogi, se alguém vai, é o Refugo. Esse é meu time. Mas é claro que tive várias passagens, hein? Nem poderia ser diferente, né? Joguei no CSA, lá do Conjunto Santo Ângelo, na época eu morava lá. Aí joguei no Comercial, joguei Ponte Preta, que tinha de Brascuba aqui também, um campeonato juvenil, se eu não me engano. Real Madrid, times que nem existe mais, Ponte Grande. Enfim, eu joguei bastante. Joguei no Urupês também, eu fui campeão lá no Urupês também. Então joguei vários, eu tinha que obrigação de jogar um pouquinho em cada time. Eu via isso aqui, sabe? Se eu não jogasse, os caras iam ficar com ciúme. Pô, o Alexandre jogou ali, não jogou aqui. Aí eu acabava jogando um campeonato para cada um, praticamente.
Só o refúgio que eu não abandonava nunca. E eu tenho duas situações que é até bom, quer dizer, nós acabamos passando sempre bastante situações juntos, principalmente no futsal, né? E quando você fala de refúgio, o Jorge, a gente lembra de todas as peripécias que a gente fazia, ia para Ferraz, nunca tinha andado de trem, e ia. Eu lembro que nós descemos na estação de Poá e fomos andando até o ginásio municipal, não tinha nem ideia de onde era aquele ginásio lá. Então, e realmente, o Jorge, na polícia, levava a gente para fazer os amistosos no batalhão, era muito engraçado. E aí você falou um negócio do CSA, o Ed já não passou por essas coisas, e a molecada de hoje, muito menos. Você lembra um campeonato que nós jogamos na quadra do CSA, que nós jogávamos no time do Tatá, era eu, você, o pessoal do conjunto, e nós íamos pegar um time mais... Oi? O nome do time do Tatá era Metallica, que ele era roqueiro fervoroso. Então, mas eu lembro o que ele fez. Nós íamos pegar um time forte lá, e a gente não tinha, era mais eu e você que estava nativa para cá, e tinha os outros caras lá do bairro. Ele levou os caras para noitada. Lembra que ele levou os caras do time adversário? Ele mandou a gente, eu e o Lecheva, vocês vão para casa, vão dormir, e bancou a noitada para o time adversário. Você lembra disso aí, Lecheva? Lembro. Ele era ardiloso, digamos assim, né? E você contando essas histórias aí, é bom notar que a gente pulava o muro lá da estação de trem porque a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem do trem, né? Esse era o mais legal. O Ed, você chegou a pular a estação para a linha do trem, para pegar ônibus? Conta aí, o Ed já era mais novinho e não fazia muitas essas coisas? Não, aqui já fiz muita coisa. Ixi, ali você sabe, Brás Cubas... É de Brás Cubas, como que não vai fazer? É de Brás Cubas. Não tem essa não, Vila Jóia, você sabe como que é. Só para não ser ingrato, eu lembrei de uma pessoa que me ajudou muito, 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 e eu queria falar dele. É o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio jogou com o Pelé, ele é um cara fenomenal, fenomenal. Eu lembrei dele aqui, eu falei assim, eu não posso não falar dele. Ele foi uma pessoa que, no Joana d'Arc, também viu o meu talento e falou assim, a gente vai lá para Santos. Eu fiquei um mês no Santos treinando, não dava certo no Santos, a gente foi na Portuguesa Santista, e é uma pessoa que sempre acreditou no meu futebol e sempre falou que eu daria um jogador profissional e tal. Então eu queria estar mandando até um abraço para ele, Luiz Cláudio. Ele vive em Mogi e é uma pessoa fenomenal. Um grande abraço. E o Cacau também, né? Começou a história dele lá na Joana d'Arc também, né? Também. Cacau também. Eu tenho feito o trabalho que eu estava ficando gordo, agora voltei com essa quarentena. O Souza é da sua época, não é o Ed? O Souza chegou aí, o Souza foi comigo para o mesmo Luiz Cláudio levou eu, o Souza, o Zé Renato e o Rafael Neif para Santos, e a gente ficou lá uma época de teste, fazendo teste. E o Souza hoje é o cara aí, né, de Mogi, né? Não, o Souza hoje na preparação física aí, com corredores, eu consegui, eu estava muito sedentário, que eu parei de jogar, né, porque a atividade profissional, e aí só engordando, o Souza pegou um dia aí, nós fizemos uma campanha de 6 meses aí, foi fantástico, cara, infelizmente teve que parar por causa da quarentena aí, mas ele tem um trabalho muito bom, cara fininho, corre, tá voando, e já é veterano, quando ele vai jogar no meio da molecada, a molecada falou, tiozão, tira o pé aí, até isso ele fala com a gente aí. E deixa eu fazer uma pergunta, Ed. Vocês jogaram, né, a favor e contra algumas celebridades, né? Vocês no mundo do futebol aí acabaram passando por algumas celebridades. Conta pra gente aí um momento de uma celebridade que tenha acontecido na carreira de vocês. Claro que se for uma coisa engraçada, é melhor, mas conta uma passagem aí com um nome mais forte que você teve no futebol, se é que teve, né? Cara, teve 2 jogos que para mim marcou bastante. Foi um que eu tive que contra o Everton. Foi meu primeiro jogo na Liga Europa. Na época ainda era Copa UEFA. Foi o primeiro jogo em 2007. Eu tinha que marcar hoje que hoje é o treinador Arteta. Lembra? O Arteta, que hoje é o treinador do Arsenal. E a gente, quando vai jogar contra a equipe como o Everton e tal, a gente fica estudando o adversário uma semana. Então, eu sempre sabia que eu ia jogar contra esse Arteta. Eu falava, cara, esse cara é o Pelé, né? Ficava imaginando, assim, que, poxa, eu tenho que... para onde ele cortava, para a direita, para a esquerda, que não sei o quê.
E eu fiquei, tudo eu pensava era Arteta. E quando chegou o dia de jogar contra ele, eu ficava olhando para ele assim, imaginando. Daí depois, aí tem uma coisa engraçada. Eu falava assim, tá louco, eu pegava aqueles caras lá tudo de Brascuba, vou descer a madeira nesse cara, sabe? Assim, descer a madeira no bom sentido, né? Daí começando a jogar, nossa, o cara é um doce, velho. Um doce, falava comigo, normal, tranquilo. E eu, sabe, criava uma coisa na cabeça que... E ele falava, brasileiro, te queda tranquilo, sabe? Porque, não, eu pegava, não dava espaço para ele, entende? Daí, ele que me acalmava, em vez de, sabe, de ficar mais tranquilo. E foi muito interessante, assim, porque para mim foi uma experiência, assim, legal, né? E nas fotos que você me mandou, tem um jogo contra a França e contra a Inglaterra, né? Times, medalhões aí, comparado com o Brasil e tal. E vocês, né, da Ucrânia, não tem tanta expressão, né? Eles, como que é essa malaiada? Eles menospreza, não, trata bem ou não tem conversa? Não, o Lecheva pode até confirmar comigo, porque eu creio que tudo que eu vi no futebol com os jogadores que são de verdade, os jogadores que jogam mesmo, eles são super simples, entende? São super assim concentrados, são bem focados. Quando eu joguei contra Lampard, Gerrard, esses caras, Pogba, eles não ficam assim, sabe, com coisinha, ficar gritando no seu ouvido. Não, eles jogam futebol totalmente, sabe, não mecânico, são super profissional. Então, a gente que, às vezes, quando vai jogar na várzea, fica, sabe aquela gíria do brasileiro? Eu acho que, às vezes, isso tá um pouco meio que atrasado, entendeu? Porque o povo mais da Europa é mais, tipo... eu vendo o Gerrard não fala quase nada no campo. Você vê ele batendo na bola, faz a coisa, parece um robô, faz a esquina, faz a reta. Às vezes ele orienta, tal, tudo, mas não tem essa coisa de ficar menosprezando, não existe isso muito, assim, sabe? Agora, eu acho que quando teve lance nos jogos ucranianos, que eu sofri, sim, racismo, sofri muito racismo. Só que eu também não dou muita bola nisso, porque eu sei que isso é dentro de campo. São situações que acontece, que é assim mesmo, xinga, que não sei, né, Alexandre? Concorda comigo ou não? Dentro de campo é uma coisa, fora, não existe mais essa de ficar, eu penso assim, entendeu? O cara já me chamaram de macaco, já me chamaram de brasileiro monkey, que não sei o quê, mas para mim isso não me afetava muito, porque eu também focado no jogo, porque você ficar brigando, você para de prestar atenção no jogo, entende? É bem por isso que o Ed acabou de falar. Eu tive uma experiência no São Paulo, né? Então eu convivi ali na época com o Miller, com o Rogério Ceni, que ainda estava iniciando, com o Denilson, com o Serginho, com o Aristizábal, com o Valdir Bigode, França, Dodô. E os caras, assim, muito gente boa, cara. Muito gente boa mesmo. Tá? Quando eu saí do São Paulo, eu fui para o Aliança Lima, até esqueci de falar do Aliança Lima, do Peru. Eu estava dando entrevista ali na saída do campo, né? A gente passava pela piscina, onde a gente fazia o relaxamento após os treinos, no CT, lá na Barra Funda, e o Rogério estava passando, o Rogério Ceni, e ele ouviu, né? O repórter perguntando da minha transferência e tal. Aí o Rogério entrou na entrevista para falar: deixa eu me despedir logo aqui, porque esse aqui eu sei que ele vai ser craque e depois ele não vai querer tirar mais foto comigo. E todo mundo fala que o Rogério Ceni é um cara chato, é um mala, que não sei o quê. Então, a ideia que a gente tem, às vezes, no jogador profissional é bastante errônea, porque a gente não tem essa aproximação. Eu posso falar do Neymar, por exemplo. Todo mundo fala que o Neymar é muito chato, é metido, não sei o quê. Mas não é, cara. É porque, assim, quem não conhece, fala o que o outro falou e aí por aí vai. E eu não posso dizer tão a fundo assim quanto aos jogadores europeus, né? Eu tive poucos contatos com o jogador europeu, mais com amistosos, com pré-temporadas e excursões que fui fazer. Mas, assim, é que o Ed falou, os caras são muito concentrados, são muito profissional, cara. Eles vão lá e o treinador é assim, é isso, e eles vão lá e fazem aquilo. É o feijão com arroz que dá certo. No futebol não tem muito o que inventar. E o brasileiro, por algum tempo, né, conseguiu quebrar essa linha aí de tendo algum destaque porque ele tinha um algo a mais. Mas quando ele quer fazer um algo a mais como o europeu, ele não vai fazer, porque ele nunca teve a disciplina, a educação que os europeus têm. Né?
Então, mas a questão de ser mala, de ser tipo, nada disso. Os caras são gente boa demais, cara. E aqueles que chegam com esse olhar, ele só vai aprender com esses caras aí que são top de linha. E tenho certeza que o Ed aprendeu muito aí, como ele falou, com alguns que ele teve a convivência aí, a oportunidade de conviver. Então, é o ponto que a gente de fora, que às vezes não tem, e foi bem explicado agora, e ficou bem claro para alguns, o foco. O cara profissional, ele tem foco. Então, ele se determina, ele treina, ele tem rendimento, ele é muito cobrado. Então, muitas das vezes dá a impressão que o cara é mala por não querer uma entrevista ou não querer algum comentário, mas dentro de campo, que é o normal com vocês, eles foram sempre bem. E eu trago isso para a nossa realidade aqui em Mogi. Aqui em Mogi eu trabalho muito com garotada. E às vezes o garoto ele joga um campeonato mais forte, né? Tipo federação, e aí vai jogar um escolar. Quando ele vai para esse escolar, nossa, ele vem com mala, porque ele vê o Neymar, ele acha que o Neymar é mala. E aí é até bom vocês aproveitar esse gancho, o Ed dá uma palavrinha e enfatiza isso, porque a gente tem bastante garotada acompanhando a gente, graças a Deus eu também tenho um trabalho bom com as escolas aqui, o campeonato interescolar que a gente faz, do nosso amigo Mauro, da MM Calçados, o Ed, muito ligado com o Mauro ali do bairro, o Lecheva também conhece, aproveitar e dar um abração pro Mauro. E no escolar eu vejo muito isso, cara. E é chato, chega a ser chato. A gente com a arbitragem, até mesmo com a gente da arbitragem, a molecada mete uma mala. Então, manda um recado aí, fala que esses medalhão, Rogério Ceni, os europeus da vida aí, não é desse jeito dentro de quadra. Fora de quadra, cada um tem sua vida, mas dentro de quadra e campo não é dessa forma. Fala aí, Ed. Até assim, não vai ser nem eu, nem o Ed que vai mudar, infelizmente, essa mentalidade, esse pensamento, porque isso é um pouco muito cultural, como eu acabei de falar. Eu digo que a grande diferença do jogador europeu brasileiro é cultura, é criação, é escola, é condições de vida, e isso não vai ser eu nem o Ed que vai mudar, né? Mas a vida nos dá essa visão aí. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter o pezinho no chão, né? Saber que nós não somos melhores que ninguém. Eu joguei um dos, talvez, o maior clássico. Você sabe qual é o maior clássico em termos de números mais disputado no mundo? Paysandu e Remo? Paysandu e Remo? Belém, Paysandu e Remo? Remo e Paysandu. Remo e Paysandu. É o clássico mais disputado no mundo. E assim, os caras têm uma filosofia de que cara, o cara é do outro time lá, você não pode nem falar com ele, não pode cumprimentar, nada. E a gente sabe que não é assim. A gente joga com o time adversário hoje, acabou o jogo, a gente tá indo na casa do cara jantar, conversar, temos parentes. Assim como acontece na Várzea, né? Nós já jogamos contra e depois... Não pode deixar a imprensa ver, né? Não pode deixar a imprensa ver, né? Fica em off, né? Mas então essa rivalidade, ela é, como falou, é dentro de campo, cara. É tudo se resolve dentro de campo. Saiu do campo, todo mundo é igual, todo mundo é normal, ser humano, e segue a vida. Eu quero mandar um abraço pro Mauro, é verdade. O Mauro também, uma vez, foi me buscar em Limeira para me jogar pro time dele. Foi até engraçado, cara, porque eu cheguei no segundo tempo, já viu isso? Eu não sabia que podia chegar no segundo tempo e jogar ainda. Daí eu joguei ainda no antigo União, que tinha a quadra do União. Grande, bons tempos. Era bom tempo e era gostoso aquela quadrinha de jogar, não era? Para mim, o futsal, eu sempre falo isso, para mim o futsal de Mogi morreu quando acabaram com a Casarejos. Aquela quadra, verdade. Então, eu tô hoje, eu vivencio mais a realidade aqui de Mogi do que até mesmo vocês. E eu falo isso, e a garotada não acredita. Né? Eu falo para vocês, não tiveram oportunidade, vocês vão jogar nas quadras 20x40 e vocês não sabem o que era ter habilidade de jogar na quadra de 28, 30 metros, que era um Uniãozinho. Ali sim, você tinha que ser rápido, toque rápido, drible curto, e era aquele União fervia. Infelizmente, os novatos hoje, a garotada de hoje, não consegue acompanhar. Você tem alguma história aí, Ed, do União, algum outro, fora esse que o Mauro te levou lá no meio do jogo, algum outro jogo que você lembre da época do Uniãozinho? Sim, vou contar as derrotas também, vamos contar as derrotas, né? Você tá contando importante, né? Porque senão os caras só acham que a gente só ganha, né? Pode ver que eu tenho uma derrota também lá na Casarejos, lá. Não, vou dar uma moral pro Cacau, Jogou um time meu, eu não lembro o time que era o nome do meu time.
Eu acho que ou eu era União e ele era Ponte Grande, ou ele era Ponte Grande e eu era União. Eu não lembro, de verdade. Só sei que meu treinador era o Diogo. E a gente foi jogar contra o Cacau. E o Cacau tava bombando. O Cacau sempre foi muito mais do futsal do que eu, na época. O Cacau é 81, eu sou 80, e o Cacau sempre foi mais. Eu falei, que Cacau nada, sabe aquela malandragem? Que Cacau nada, vou pegar ele, você vai ver. A hora que vai jogar, a hora que eu fui seco nele, ele só rolou debaixo da minha perna. Daí eu falei, esse Cacau é bom mesmo. Eu lembro de um tapão na orelha que eu tomei lá no Casarejo. Não sei se o Kiko vai lembrar disso aí. Foi um dos primeiros jogos que eu fui fazer no principal do Refúgio. E tinha antigamente o time da DPM. Não sei se vocês se lembram da DPM. E os caras eram tudo militar, então tudo brabão, né? Aí eu, molecão, querendo fazer graça pros caras. E os caras ganhando o jogo. Aí o Jorge foi e me colocou no jogo. Acho que no intervalo do jogo. Eu entrei e fiz 2 gols e viramos o jogo, né? Aí teve o Jorge pediu tempo. E eu caí a besteira de passar na frente do banco dos caras. Sei que teve não sei se era capitão, tenente do time dos caras, pegou e me deu um tapão na cabeça, eu quase caí e falei, moleque, sossega a bola aí que o jogo que ninguém aqui é a gente. Não, mas eu lembro uma vez que a gente era tudo novato, cara, e os caras não aceitavam, porque a gente apareceu do Refúgio com o juvenil e os caras mais velhos, o time da prefeitura, Salsicha, Paulão, todos os nossos amigos lá, não aceitava, chegava em cima e a gente não arregava. A legal da nossa fase, da nossa safra, que até o Ed já comentou, do pequenininho e tal, que a gente não arregava. Os caras batiam, o Lecheva mesmo, os caras chegou uma época e falaram assim, não adianta mais, porque bateu vai ser pior ainda. O Kiko sabe, eu apanhava, cara, mas quanto mais eles batiam, mais eu ia pra cima, não adiantava. Sabe o que é importante a gente também enfatizar aqui? É que hoje os tempos são diferentes. Antes a gente ficava mais na rua, a gente brincava mais, era pipa, era toda hora jogando na rua. E hoje eu tenho 3 filhos, e hoje é um sacrifício para puxar eles para fora, para ir correr, jogar bola e tal. Entendeu? Acho que é mais. Eu tento imaginar assim, o tempo de como a gente era antes e tentar implementar hoje. Eu não vejo essa situação. Hoje, os campos a maioria são todos society. O nosso campo era tudo campão de terra. Então, eu sempre. Terra, e a gente tinha dificuldade de dominar a bola, vinha toda coisa, vinha com pedra, chutava, vinha com pedra, entendeu? Então, são essas coisas que eu acho que fazia da gente ser realmente assim dava mais. Cascudo, né? O que a gente fala do Nutrela pro cascudo. O meu irmão Wagner, vocês lembram? Ele pouco jogava com a gente, mas ele até comentou aqui que ele não gostava de fazer bagunça. Você lembra do Centro Esportivo de Brás Cubas? Era cimentão, não tinha cobertura, e a gente jogava e só tinha clássico ali. E hoje você não vê isso. Fala, lembra do Centro Esportivo? Gazetinha, eu joguei no Gazetinha. Os caras só ficavam com faca aqui do lado, ó. Daí, um grande abraço pro Tonho também. O Tonho chegava assim, o Ed, vai pra cima desses caras aí. Se esses caras virem, enfia a peixeira em cima deles. Daí era eu e o Sapão. Eu e o Sapão, lembra, Kiko? Sapão, lembro do Sapão. Vocês dois judiavam da... Eu não digo nem do Brascubão, mas dos campeonatos da Comal, mano. Os campeonatos da Comal ali era brabo. Sim. Época boa. Então, falando só também para os meninos de hoje, né, de Mogi, que olha a gente sim, tal, parece que é impossível. Não é nada impossível, cara. É só a disciplina e, lógico, o talento conta bastante. Mas o talento, a disciplina e na hora certa, tá no lugar certo, eu também jamais pensei. Eu saí de Brás Cubas, saí do lugar, você sabe que o Lecheva também sabe, acompanhou muito a minha carreira. Cara, você imagina um dia eu jogando lá aqui com você de chinelo, estourava o dedão, tudo. Um dia ia jogar no Paris de France. Eu um dia tava olhando assim, tocando o hino nacional da Ucrânia, e olhava pro meu lado e só Ribéry, Pogba, Matuidi, os caras tudo. Eu falei, e olha da onde eu saí. Você entende? Não tem tempo para ficar bravo com os caras tá xingando você de coisa. Eu só tava alegre, eu tava agradecido a Deus por esse momento, entende? E são momentos assim que a gente pensa aí, um menino hoje em Mogi fala assim, é difícil pra caramba. Não é difícil. Tem que,
E acreditar. Eu acho que é mais importante. Se você não acreditar em você mesmo, não tem como... É que o funil, né, ele cada vez está maior, né? Então, mais pessoas buscando, mais pessoas tentando, né? Mas é que muitos na não época têm também dom. tinha, Kiko. Na época sempre teve, né? Na verdade, sempre teve. Quantos caras, né, Alexandre, começou com a gente e tal, desistiram por algum motivo, por N situações que... E eu acredito, se tiver que ser, eu acredito que tem que ser, cada um tem o seu caminho para seguir, entendeu? A gente falou agora há pouco do Mauro, e o Mauro me comentou uma situação que na época ele também tentou ajudar alguns jogadores, levando, e ele fez uma ponte para um jogador no Rio. Agora, não, é Minas, no América de Minas. Um garoto nosso em Brás Cubas jogava, não é nem bom falar, né? Porque a gente só lembra de coisas boas, essas coisas chatas a gente passa. Mas ele encaminhou, estava tudo certo para disputar o Sub-20, brasileiro Sub-20. Uma semana antes de estrear, o menino ligou para ele, fala, Mauro, eu quero ir embora. O Mauro, não, mas por quê? Tô com saudade da minha mãe, quero ir embora, não vou jogar. Cara, o Mauro falou que foi a maior decepção da vida dele. Então, o que ele tem que fazer? Ajudou, foi lá buscar, acho que o menino veio embora, passou uma semana no caso, o jogo foi América e Flamengo no Sport TV. Então, o cara, ele já estava no time titular, ele não estava esquecido lá não, ele estava treinando, estava com promessa do 20. Então, muitos jogadores ficam no caminho porque não se dedicam. Eu tenho certeza que para vocês não foi fácil. Vocês já devem ter passado muito perrengue nessa parte profissional. O Kiko, eu acho que até sabe da história de um, que foi companheiro nosso, o Ed até comentou o nome dele agora, do Leile. O Leile, nós fomos fazer um teste no Palmeiras, acho que era juvenil ainda, no Palmeiras. O Leile passou no teste e eu não passei. E ele não ficou porque eu não passei. Você acredita? Ele ficou lá indo mais uma semana e depois ele parou de ir. Aí, logo depois eu fui no São Paulo e passei no São Paulo. Mas ele parou de ir no Palmeiras porque eu não passei, porque ele não queria ir sozinho, ele era meio introvertido e tal, e não seguiu carreira, né? E eu continuei, ainda persisti, e graças a Deus consegui. Então, com certeza... Ele é de Mogi? O Leile é de Mogi ou não? Guararema. Ah, Guararema, tá vendo? Ele é de Guararema. E ó, eu vivenciei uma situação que na época eu achei que era o máximo, com o próprio Leile. Eu passei com a perua de Mogi para pegar o Leile no CT do Palmeiras para a gente jogar por Mogi. E na época não podia. Só que o que acontece, a cabeça é tão pequena que na época você está achando que é o máximo. Você vir defender uma cidade, nos jogos regionais, jogos abertos, e não tem o foco. Então, é uma das partes que eu lembro da minha trajetória triste, porque no momento, na hora que a gente estava saindo aqui de Mogi, porra, vamos pegar o Leile, como você falou, Ed, a gente esperava que o Lecheva fosse jogar, o Ed vem, e a gente que quer que o futuro profissional jogue, não pensa nele, pensa na gente naquele momento. E depois desse dia ele inventou uma dor de dente, saiu do CT, foi jogar pela gente, só que foi jogar nos jogos regionais, onde todo mundo tá vendo. E ele foi cortado também. Então, uma mensagem do Jorge aí, ó. O Jorge mandando uma mensagenzinha aí agora. Olha lá. 2 caras que eu apostei muito, porque sempre foram humildes e focados em vencer. Eu lembro uma parte do Jorge, que é até legal falar esse negócio de profissional. Inclusive o próprio Leile, e a gente já conversou sobre isso. Tava o Leile e o Lecheva jogando, treinando no União, e todo mundo só falava do Leile, porque o Leile era o mais habilidoso, era o que mais aparecia, era o maestro no meio de campo e tal, e eu tava nessa resenha, e o Jorge cutucou o cara aqui e falou assim, ó, só que eu vou falar um negócio para você, sabe aquele 9? Ele vai ser profissional, porque o profissional não é só o talento, não é só a arte, é treino, e o 9 que tá ali, ele é focado, ele treina. E eu nem sei se o Lecheva sabe disso. Eu lembro que eu estava na conversa e todo mundo só falava do Leile. E o cara apontou o dele e falou assim, não, mas é o 9 que vai ser profissional. Você lembra disso aí, Lecheva? Eu fiquei sabendo alguns anos depois desse comentário, né? Mas como eu falei, o Jorge, para mim, é uma referência de ser humano, né? Ele nunca comentou isso diretamente comigo, mas as pessoas comentaram, né? Então, eu sempre falo assim, o Jorge, para mim, é um cara, assim, excepcional. Eu acho que o Jorge, ele tem alguma coisa que quando a gente não tá vendo ele é treinador em algum time aí profissional, hein? Ou ele sempre assim, ó, sereno, concorda?
sempre sereno, falando aqui, ó, ele faz assim com a cabecinha, né? Conversando assim, né? Ó. É militar, né? Ele tem ali a linha limitar, militar, né? Sim, mas ele é um cara assim, sempre foi assim, falava o que realmente trocava na hora certa. Eu sempre, quando a gente começou, a nossa geração começou um pouco mais depois no Refúgio, né? Porque olha o time bom que era do Refúgio, que eu falo, tem que fazer o time centenário do Refúgio, né? O Kiko é normal, o Kiko sempre teve. O Kiko foi um dos caras que eu acho que inventou essa coisa de, sabe, o goleiro tirar assim, fazer, sabe? Começar assim, porque ele tinha essa muito de. Os caras abriu o peito para tomar porrada. E falava, nossa, isso irritava os caras. Eu falava, os caras irritavam, os caras ficavam muito irritados com ele. Nossa, muito, muito. Então, aí eu apanhava lá na frente por causa dele. Edinho, Estevão, Lecheva, nossa, que time, hein, velho? Era um time malo. O Estevão, lembra do Estevão? Lógico, né? Claro, Estevão. Então, o pessoal tá tudo aqui no bate-papo, o Rebeque, o Jorge, nós estamos já programando aqui para no final do ano nós já fizemos essa primeira edição e já legal, fica aqui que a gente vai estender, vai passar para você, vamos chamar, espero que você esteja aqui, né, no final do ano, que é sempre essa data, e a ideia é fazer sempre, tá relembrando as nossas passagens, né, porque era desse jeito mesmo, o pessoal ficava bravo comigo, que não adiantava, né? Os caras tentavam chutar, e era o Lecheva que tomava pau. Você concorda se era assim, um pouco irritava os adversários ou não? Ele irritava a gente, quanto mais o time adversário, ele irritava o nosso time. Hoje, cara, uma das coisas mais engraçadas que tem é como eu virei árbitro de futsal, né? Então eu faço jogos de futsal e às vezes até no society, e quando eu vou reprimir, recriminar, chamar a atenção de algum atleta, alguns viram para mim que lembram, ou filhos assim, dos caras, assim, mas por que você podia e eu não posso? Eu falei, mas na época eu não tinha um árbitro igual eu para falar, né? Então eu hoje vejo, assim, putz, eu acho que eu acabava tendo sucesso, defendia algumas bolas por raiva, o cara ficava com tanta raiva de mim que chutava para fora, chutava em cima de mim, mas era complicado, era chatinho mesmo, era embaçado. Pessoal, vamos chamar o Dino mais uma vez e ver o que tem de abraço lá. Tem bastante gente falando, eu estou colocando algumas no Face aí, mas vamos ver o que o Dino tem para mostrar para a gente aí, quem que está mandando um abraço para a gente aí. Fala, Dinão. O Dino tá do seu lado aí? Não, o Dino tá no apartamento dele, tá na casa dele. A gente não mora muito longe não, mas ele tá na casa dele. Vamos aí, galera. Acho que estava com o áudio travado aqui. O pessoal mandando um abraço aqui, ó. Olha o Ed aqui, ó, Lecheva. Mandando um abração para você lá de Jundiapeba. O senhor Jorge Luiz, Jorge Jesus. Jorge Jesus, que é o que vocês estão comentando, o professor aí mandando um grande abraço. O filho dele fez um comentário. Acho que fez um bom comentário entre vocês aí, o Thiago, filho dele. Temos aqui o Marcos Rogério Bittencourt, o Walker está lá, só na resenha aqui também com a gente. O pessoal está curtindo, está compartilhando. Deixa eu ver mais quem mandou aqui, ó. O Thiago Ramos, lá, o Madalena de Santa Isabel. Tem pergunta pro Lecheva, não, pô? Pergunta pro Lecheva? Vamos achar aqui. Lembrar que jogou. O Dô já está aqui, ó. O privilégio de jogar com esses feras. Valeu, Dô. Rapaz, o Dô. Meu parceiro de ataque no comercial, pô. É o verdadeiro paradão, né? Ele só joga só parado. Hoje é só paradão. É o artilheiro de todos os tempos do comercial, pô. É comercial e clube de campo. O rei do clube de campo. Também. Ó, porra, Lecheva, ó. Olha, Lecheva, ó, o Rebeca tá aqui, ó. Me deu uma canela de costa que no ginásio do SESI veio pra baixo, meu. Tá vendo? Só nos comentários. Você lembra desse rolinho que você deu no Rebeca, Lecheva, lá no SESI? O SESI, para mim, era o Maracanã, né? Porque eu acostumado a jogar naquela quadra pequenininha. Eu, rápido, habilidoso, pegava a quadra do SESI, que era enorme. Aí não tinha pros caras. Aí eu deitava, né? O Rebeca veio uma vez de bobeira e sabe, todo mundo que conhece o Rebeca sabe como é o Rebeca, né? Se ir de graça nele, meu filho, você fica no meio do caminho. Mas o Rebeca é um grande amigo aí. Ó, o Kiko, o Bal lá de Guararema. Lecheva, uma vez jogando pela seleção de Guararema, começou de atacante e com 10 minutos virou zagueiro.
Paulo, lá de Guararema. Que isso? Eu joguei de tudo também. também. Apanhar foi pra zaga. Eu sempre fui o Coringa, né? Dentro da minha. Eu saí de Mogi como atacante. Terminei lá no Pará já quase como segundo volante. Beleza. Tem um outro comentário aqui do Alessandro Eusébio. Ele tá participando bastante aí, já quis falar da minha barba, já quis falar do meu cabelo, tá só cutucando aí, só lembrando da época que tinha o rabinho, que os caras ficavam mais bravos ainda, enchia mais o saco, e falou do jogador mala que o Lecheva jogou em Mogi. Tem algum nome aí, Lecheva? Algum jogador mala de Mogi aí? Cara, jogador mala? Mas eu tinha alguns jogadores chatos, mas mala não. Eu sempre fui assim, os caras me batiam, mas depois vinha pedir desculpa, né? Não sei se era uma artimanha dos caras, mas eu sempre tive uma relação muito boa com os adversários. Eu lembro de um jogador que ele era muito chato para se jogar contra. Acho que não sei nem se o Kiko vai lembrar dele. Infelizmente ele já nos deixou, mas os pessoal lá do Vila Industrial vai lembrar muito bem dele, que era o Machado, Machadinho, ele era volante. Pensa num cara chato, cara. Ele era muito chato dentro do campo. Mas fora de campo, o cara era um doce. Assim, mas mala não. Eu lembro muito bem assim do Machado, porque dentro do campo, eu ficava fugindo dele dentro do campo. Porque ele era muito chato. Olha lá, até meu filho tá cornetando. Vinícius, de Brasília. Ainda bem que quando eu nasci, você já não tinha mais esse rabinho. Mas os caras tinham tanta raiva que era nessa pegada que eu ia. Ô Dino, então vamos lá, lembrando que o pessoal que curtiu, quem compartilhou. O Dino vai encerrar agora, vai pegar os papeizinhos lá para fazer a votação aí. Nós temos 3 camisas para sortear, daqui a pouco a gente volta com o Dino para fazer os sorteios aí, beleza? Maravilha. E voltando para nosso bate-papo, eu preciso fazer o meu merchan, porque senão eu não vou conseguir me safar nessa quarentena, né? Eu tenho apoio da Água Fraterno, uniforme da Sport King, Rodrigão, que está sempre comigo, e o Dino, da F5, que faz o marketing. Eu estou sendo cobrado aqui, Lecheva, pela minha esposa. Ela fez os comentários, colocou lá tudo e falou: você não deu nem moral para mim? Eu falei: dei lá. Eu ia falar, mas então eu vou comentar o comentário dela aqui. Só para ela ver como eu li. Ela falou: realmente o Kiko era muito chato quando jogava e eu odiava ele, mas infelizmente, ou felizmente, né? Hoje ele virou meu marido e eu amo muito. Foi esse comentário dela. Porque a gente se conhece de muitos anos, mas nós tivemos passagem, ela trabalhando no SESI e eu jogando pelas empresas, e tinha realmente essa pegada aí, mas vamos lá, né? O pessoal gostava muito de tentar fazer gol, e a minha única artimanha era essa. Eu saía do gol, muita gente lembra que era tiro aberto, tiro de 10 do futsal, eu saía do gol e deixava o gol aberto, falava: chuta lá. Pênalti, encostava numa trave, muita gente fala para mim até hoje: o que você é louco? Mas essa era a forma de inovar na época, né? De fazer algo diferente, tinha que ser alguma coisa diferente. Ô Ed, conta para mim como que tá a sua vida agora, o que você tem feito, como que tá, não só agora no período de quarentena, mas como que tá a sua vida profissional, e emendando como que está os Estados Unidos aí, como que está a situação para a volta do futebol. Se já tem alguma coisa programada como preventivo. No meio da semana passada, né, teve a volta do Campeonato Alemão, no final de semana, na verdade, sábado, né? E nos Estados Unidos, como que está aí? Fala um pouco da sua vida agora, atual. O meu último profissional, eu joguei em 2016 pelo Dnipro, e em 2016, no final de 2016, minha esposa veio com a notícia que ela estava grávida. Daí, como eu já tinha um imóvel aqui nos Estados Unidos, e a gente resolveu ter o filho aqui. Com esse tempo todo de pré-natal, e ela teve o filho aqui, a gente gostou de morar aqui, gostamos tudo, e eu falei: vamos dar entrada para o visto de trabalho. E a gente foi aprovado pelo visto de trabalho. Com isso, eu procurei ver como que estava o futebol aqui e tal, e eu conheci um rapaz chamado Luiz Franca.
ele também chegou a ser profissional, só que ele é do Paraná. E ele falou assim, não, vamos trabalhar junto, você quiser, a gente metade do time, e você pode ser como treinador, pode jogar. E eu, no começo, comecei a jogar um pouco, jogando, auxiliava dentro de campo, mas já não era no nível profissional, não é alto nível. Porque aqui nos Estados Unidos tem a MLS e mais 2 divisões profissionais. O resto é como se fosse um semi-profissional. E a partir daí eu comecei a trabalhar com ele, a gente via jogadores mais novos, mas aqui o futebol ainda, para nível europeu, ainda está muito diferente. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos eles olham o futebol, o soccer, né? Eles olham mais como business. E assim como o basquete, o beisebol, o futebol americano, é tudo show. Eles gostam de show. E o futebol, às vezes, é muito pacato para eles, entende? Por quê? 45 por 45. Daí, se o jogo tá aquele jogo truncado, 0-0, não tem gol, não dá tempo de parar para comer hot dog, daí perde, que não sei o que. Então, não fica muito interessante para eles, entende? E assim eu vou vendo com o meu futebol aqui. Hoje eu tô como um auxiliar técnico e às vezes jogo. Mas eu tirei minha licença de treinador da UEFA, a licença A da UEFA, e tive uma passagem pelo Metalista. E hoje eu tô nessa também de mandar alguns jogadores que algumas pessoas me mandem, jogador já jogando profissionalmente, de alto nível, para a Ucrânia. E eu entro nessa fase também de empresário. Porque eu ainda, se falar a verdade, assim, se me perguntar, o Lecheva pode até concordar. Quando você para de jogar, o Lecheva pode ser que já levou para o lado mais treinador. Eu ainda estou naquela coisa de que lado que eu vou, treinador, gerente de futebol, empresário. Eu estou passando por isso ainda, para essa fase. É muito ruim, assim, instável, entende? Entendi. E os Estados Unidos, o país, como que está se programando para a volta do futebol? Ainda, esportes coletivos estão todos parados, ainda não tem previsão, até porque não sabe como que seria, né, a volta dos esportes coletivos, porque para voltar tem que fazer teste em todo mundo, e eu acredito que não são todos que já fizeram o teste do Covid-19. Algumas coisas já estão sendo abertas, né? Shopping, os parques aqui já estão sendo abertos, não os parques lá da Disney, mas os parques assim, onde as pessoas podem sair com a família para ter um momento de lazer, salão de cabeleireiro, os mercadinhos mais, os menores, já estão abrindo, já lógico, com a distância, tudo com regularização. E nesse período de quarentena, o que você fez aí? Como que foi com a família? Como que foi ficar dentro de casa? Não, eu acho que é um momento muito bom para a gente, né? Para a gente parar um pouco parar um pouco e pensar, né? Porque às vezes a gente fica muito ocupado, fazendo ligação tal, e às vezes seu filho está ali do seu lado e querendo também fazer alguma coisa, daí você inventa as brincadeiras de antigamente, brinca de esconde-esconde, tem que se reinventar, né? Assiste filmes, e eu acho que esse momento também é muito bom para a gente olhar para o seu filho, conversar várias coisas, ter mais um momento familiar, e eu acho que está sendo bom por esse lado. Lógico que às vezes, sabe, fica impaciente, todo mundo é de casa e tal, mas infelizmente a gente vai ter que passar por isso e esperar, né, até ficar mais seguro. Não, se Deus quiser, logo vai passar e nós vamos estar na ativa. Ô, Lecheve, eu queria saber de você do Amazonas Futebol Clube. Um ano, aliás, se eu não li errado, se eu não pesquisei errado, não tem um ano ainda, vai completar agora, dia 23. Daqui 3 dias vai completar um ano. E em menos de um ano, você conseguiu criar o time e foi campeão. Já conseguiu um título estadual. Qual é a receita? Não se existe uma receita perfeita no futebol, né? Mas qual foi o trabalho? O que você pensou? Como foi esse projeto? Quais os parceiros que você tem? Como que é essa proeza? A gente sabe que criar um time não é fácil, e ainda mais no primeiro ano já se consagrar campeão. Posso só fazer um comentário que mandaram aí, que
que é do seu irmão, do Wagner. Ele já mandou alguns aí, você não falou nenhum dele, depois vai ficar bravo com você. Ele comentou aí que ele ganhou uma camisa do Paysandu, acho que em Fortaleza, ele estava, não sei fazendo o que em Fortaleza, ele devia estar passeando lá, né, no Beach Park, e conheceu um torcedor lá do Paysandu, e ele disse que me conhecia, e o cara acabou presenteando ele com a camisa do Paysandu. Mandar um abraço aí pro Wagner. Bom, eu parei de jogar um pouquinho antes, né, do Ed, parei de jogar em 2010, né, no próprio Paysandu, e eu ainda tinha contrato até 2011, final de 2011, mas eu já vinha sofrendo de problemas no joelho, e eu teria que fazer uma artroscopia. Né, não é uma cirurgia muito complicada, mas demandaria para mim pelo menos de 3 meses, né, de recuperação, e eu resolvi parar naquele momento. E com essa parada, né, os diretores me chamaram e pediram para que eu continuasse, mas eu estava irredutível, eu resolvi que ali eu encerraria minha carreira, e eles pediram para que eu continuasse trabalhando no clube, né, como supervisor, como auxiliar técnico, que eu poderia escolher qual a função eu queria fazer, devido à minha ligação, à minha história, né, vitoriosa dentro do clube. Foi quando eu comecei a instituir, na verdade, o auxiliar fixo no Paysandu, que não tinha até então. E aí comecei como auxiliar, e em 2012, né, o clube vinha com uma dificuldade financeira, principalmente muito grande, já com 7 anos na Série C, né, o Paysandu que chegou a Libertadores, primeira divisão, e estava vivendo uma fase muito ruim, e eu assumi nesse momento aí como treinador, mais por necessidade do que planejamento. Eu nem tinha intenção de virar treinador. Sempre estudei, muitos atletas com quem joguei falavam que o meu perfil era de ser treinador, porque eu sempre, principalmente quando eu comecei a jogar no meio de campo, né, eu era, os jornalistas, né, comentaristas falavam que eu era o cara que acertava o meio de campo, e acabei assumindo o Paysandu naquela ocasião ali numa dificuldade muito grande, em 2012, e consegui subir o time para a Série B. E aí minha carreira decolou, né? No ano seguinte, continuei no Paysandu, fui campeão paraense e assumi alguns clubes até esse ano de 2020. E hoje estou no Amazonas, como você bem colocou. Os times tradicionais do estado do Amazonas são Nacional, Rio Negro, Fast Clube. Hoje tem o Manaus, que é um clube novo, mas também é o clube que vem mais se destacando lá. E os diretores me passaram uma ideia, eles gostam muito de falar isso, me deram uma folha em branco para que eu criasse um time profissional. Eles só tinham um nome, que era o Amazonas, eles queriam que o time tivesse o nome do Amazonas, que representaria o estado, né? E eu teria total autonomia para criar o departamento de futebol do clube. Eu ia contratar jogadores, comissão, toda a parte de burocracia, de documento e tal, então eu ia comandar o futebol. E eu teria ainda, se eu quisesse assim, poderia ser o treinador ou não. Ficou a meu critério. E eu achei que, por se tratar de um projeto novo, eu deveria assumir essas duas funções. Eu era o diretor executivo e eu era também o técnico. E graças a Deus deu muito certo, muito certo. O convite do Roberto Peg, né, que foi meu presidente no Nacional, e hoje faz parte da diretoria do Amazonas, junto com Wesley Couto, que é o presidente, e o William Abreu também, que são principalmente esses 3 aí, o Lissandro Bressal, que são o quarteto aí que estão mais à frente do Amazonas. E logo no primeiro ano, né, na Série B, o ano passado, nós somos campeão invictos, né, e esse ano já na Série A, né, do estadual, até o momento nós somos o virtual campeão. Por quê? Porque quando interromper o campeonato, nós, até interrompimento, né, já passado, teve o primeiro turno, nós perdemos a final do primeiro turno, na verdade, o Amazonas tem uma única derrota em 2 anos de história, só teve uma derrota, foi nessa decisão do primeiro turno, mas na classificação geral, o nosso time, o Amazonas, ele está na frente de todas as equipes. Então, pelo regulamento geral de competições da CBF, e lá já foi determinado que o campeonato não volta. Lá já foi determinado isso. Então, pelo regulamento geral da CBF, nesses casos, o campeão é quem está na pontuação geral, à frente, né, na pontuação geral, e o Amazonas está na pontuação geral. Então, no sábado, dia 23, o Amazonas vai estar fazendo 1 aninho de vida ainda,
e pode estar comemorando já o seu segundo título como profissional, e o ano que vem vai estar nas maiores competições aí, que é Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, com fé em Deus. Que bom, E lá qual a legal. faixa etária, a média de idade do seu time, Lecheva? É normal, tem jogadores. O Michael Leite estava lá no meu time esse ano, né? O Michael Leite, eu acho que foi o vice-artilheiro da nossa equipe. Tem garotos de 18 anos, tem um lateral esquerdo que acho que é o mais novo, 18 anos, mas assim, tem jogadores experientes com 33, é bem homogêneo, tem jogadores experientes e jogadores novos. Ó, a outra mensagem que tem aqui agora é o João Paulo, meu primo, e fomos jogar juntos só depois de velho, jogou muito tempo com o Ed. Na época de novo ele não queria, só queria jogar com a molecada lá. Fala assim, ó, lembra quando nós jogamos uma final da Copa do Comércio e o Ed fez na morte súbita? Aí ele tá lembrando que até agora foram só vitórias, né? Agora essa foi a derrota. Eu, Lecheva, tava. O time do Ed, ele diz aqui que era o Ed, o Binho, o Alex, o Zé Mário, o Marcos Paulo. Toda essa molecada tava subindo e nós perdemos a Copa do Comércio. Nós estávamos como refúgio, aí naquela época a gente era a velha guarda para essa molecada, que era eu, Lecheva, Edinho, o Jorge, e a molecada que estava chegando, o João Paulo, o Binho, o Alex, o Ed. Você lembra desse gol aí na morte súbita? Calou o ginásio? Cara, do gol em si não, mas do time, João Paulo, fenômeno, aquele clássico dele, Zé Mário, nossa, fenômeno também. Eu digo assim, porque nosso time era uma junção assim, sabe? Todo mundo gostava de falar roda, vai, roda, que não sei o quê. Daí quando ia pegar o refúgio, nossa, agora já era, que não sei o quê. Mas aí quando a gente conseguiu ganhar, cara, pra gente, sabe que é prazeroso e você pensa também, nossa, agora vamos pegar o refúgio. Só os pica, né? Como a gente fala, né? Mas do gol eu não lembro, de verdade não lembro. Do gol não lembro. Ainda bem que você não lembra do gol, porque o gol foi contra mim, então ainda bem que você não lembra. Falando em gol, 2 momentos. Aqui na várzea, incluindo o futsal, incluindo o campo e no profissional. Fala pra gente aí 2 gols marcantes. Pode não ter sido o golaço, se foi golaço, o gol mais bonito, mas o gol que você nunca vai esquecer, que você vai pegar o seu neto lá e falar para ele, ó, esse aqui foi o dia. Tanto aqui em Mogi, quanto no mundo aí. Fala aí, Ed. Eu ou Lecheva primeiro? Pode ser o Ed Pode primeiro. falar mais Ed primeiro, Ed. Eu vou pegar 3 gols na várzea aí de Mogi. Foi um jogo que a gente jogou contra... Eu esqueci o nome daquele time de Poá ou de Suzano, que tinha o Cabelo. Cabelo que jogava, sabe o Cabelo? O Cabelo era de Arujá. O Cabelo mesmo era de Arujá. Mas qual que é o time dele? Qual que é o time dele? Aqui em Mogi ele jogou muito no Azulão. O Azulão é Jundiapeba. Jundiapeba. Ele jogou pelo Azulão e eu joguei pelo São Francisco. Tava um jogo, cara, e todo mundo falava dele. Ele deitando, tu. E a gente jogou no Centro Esportivo de Brascuba. O Du vai lembrar desse jogo. Sabe quanto terminou o jogo? 3-3. Eu fiz os 3 gols e ele, eu acho que fez os 3 gols pro time dele. E acabou. Daí eram 2 jogos. O outro jogo parece que foi 1-1 e eles foram campeão. Eu tive que voltar para Limeira e não joguei. Esse foi os jogos, assim, os gols que eu mais lembro da época da Várzea. E no profissional foi o primeiro gol meu na Copa UEFA, que foi lá na Inglaterra contra o Everton. Que eu nunca vou esquecer, porque para mim, fazer um gol num estádio com os ingleses tudo gritando, e fazer o primeiro gol ainda da Copa UEFA, para mim foi, assim, marcante, tá? Não vou esquecer nunca. Mas você ganhou o jogo ou perdeu? 1-1. Aí ainda saiu com empate. Lecheva, o que você tem de gol aí para lembrar pra gente, tanto de Mogi, da nossa várzea aqui, quanto no profissional? Posso só antes do Lecheva falar? Lecheva, vou lembrar de um gol seu que eu tentei ficar fazendo depois direto, rapidinho. Foi um gol seu na Marlborough. Você acho que jogou contra o meu time e você saiu assim, te enfiaram uma bola assim e eu falei assim, agora ele vai dar uma pancada. Você só deu um toquinho assim, ó, tipo assim, ó, de ladinho assim, ó, a bola foi devagarzinho, o goleiro caiu e a bola foi entrando assim bem no cantinho. Eu falei, cara, como que ele fez isso? O goleiro caiu, a bola foi devagar e o goleiro quis voltar, não conseguiu. Eu lembro desse gol até hoje. Eu lembro. Na Marlborough. Você lembra desse gol? Lembro.
Eu chegava sempre atrasado nesses jogos da Marvel, porque eu estava fazendo faculdade já nessa época. Eu chegava normalmente durante o jogo. Eu não sei se esse jogo eu cheguei durante o jogo, mas normalmente eu chegava no meio do jogo lá. O Kiko deve lembrar muito dos gols meus, porque ele sabe, a gente tinha uma jogadinha ensaiada no futsal. Quando eu até o Edinho velho lembrando essa jogada, eu nem imaginava que ele lembrava disso. Se o time tivesse perdendo, a gente tivesse perdendo, final de jogo, a nossa jogada chamada suicida. A gente levava todo o nosso time para um lado da quadra, aí o que ia cobrar o tiro de meta? Eu e ele só. Aí eu tinha que dar o jeito de driblar todo mundo e fazer o gol. Olha que jogada é essa. Eu inventei isso, porque assim, o cara era o mais habilidoso. Isso aí é desde a época do Interclasse. Para quem não sabe, nós jogamos Interclasse, nós fomos campeão. Hoje, no famoso ensino médio, na época nossa era o colegial. E era só eu e ele. Tinha, inclusive, outros caras que jogavam, não menosprezando ninguém, mas a gente já jogava fora, né, da escola. Então, a gente inventou isso aí e acabou dando certo. E aí, o Lecheva já não gostava de driblar. E o curioso é que isso aí acabou salvando a gente, assim, muitas e muitas vezes mesmo, cara. Inúmeras vezes. Mas, assim, o Ed lembrou de um gol. Eu sempre gosto de comentar também, quando me perguntam um gol que você acha muito bonito, eu comento um gol parecido, assim, em termos de raciocínio. O gol do Marcelinho Carioca, acho que contra o Santos na Vila, que ele dá um chapéu de chaleira e a bola sobe, assim, aquela bola que ela vem caindo, pede para você dar uma porrada, ele vai dar uma chapa, assim, bem com tranquilidade do lado do Edinho, que era o goleiro na época. Para mim, esse aí foi um dos gols mais bonitos que eu vi na minha carreira, principalmente porque aquela bola, na hora que ele deu o chapéu, ela pedia, solta a porrada no gol, e o Marcelinho só deu uma chapada assim no canto, o Edinho só ficou olhando. E talvez esse gol do Ed aí talvez não tenha marcado ele por causa disso também. Eu lembro de um jogo pelo União, nos juniores. Teve um fato curioso, na época, como eu falei, eu era centroavante, né, no início da carreira. E eu não treinava, eu só ia no coletivo dos juniores, na sexta, e jogava no sábado. E os caras ficavam meio pé da vida com isso. Mas logo no começo, tinha 2 atacantes aqui em Mogi que faziam muito gol. Um era o Maurão, que hoje joga zagueiro, né? E o Ney, que era de Itaquá, que Kiko deve lembrar. E quando os caras viram eu chegando no União, eles mudaram de posição. O Maurão foi jogar de zagueiro e o Ney foi jogar de volante. Ele falou, não adianta o cliente jogar de centroavante que não vai ter nada para nós. E eu fiz 5 gols nesse jogo, fiz 2 gols de bicicleta numa partida. Acho que isso é meio que não é muito normal. Aí que os caras falaram, o jeito é a gente ficar por aqui mesmo, caçar outra posição, porque aquela ali não tem jeito. E agora, como profissional, acho que o gol mais marcante foi contra o Boca Juniors, né? Libertadores da América, é a competição que toda a equipe brasileira tem a gana de jogar, né? É o apogeu de todas as equipes brasileiras de disputar uma Libertadores da América. Você fazer um gol foi lá ou foi Não, foi aqui no Brasil. O gol de empate, a gente estava perdendo de 1-0. Então, acho que esse gol aí é o gol mais importante, talvez, da minha carreira, pelo menos é o que mais o torcedor lembra. E o gol contra o São Paulo, uma goleada que nós demos no São Paulo de 5-2 no Rogério Ceni, que é um cara que eu sempre tive um respeito, um carinho e um ídolo que eu tenho para mim, né, pelo profissionalismo dele. Acho que esses 2 gols aí, acho que é o que eu destacaria nessa minha carreira aí como jogador profissional. Nos comentários aqui que eu estou acompanhando, nós falamos bastante do Jorge, porque o nosso início do futebol foi com o Jorge, né? Nós começamos, eu comecei no Galdino, jogando dentro da escola, e o Jorge que fez pular o muro para ir jogar no centro esportivo ali, né? Então, e o Jorge, o Ed está falando da metodologia, e ele está aqui só dando no meio, porque o que nós estamos falando, ele está só corrigindo. Ele já falou que a caneta que lembraram no Rebeck não foi o Lecheva que deu, foi o Leile. Então, o gol que nós falamos agora da morte súbita, ele já falou que não foi o Ed, foi o João Paulo. Então, não dá para discutir. Eu acho que não foi eu também, não. O Jorge lembra de tudo. Eu acho que não foi eu também, não. Eu acho que foi o João Paulo que fez o gol, eu acho. Porque senão eu lembraria. Eu não tenho uma memória muito boa, não. Se o Jorge tá falando, é isso aí.
Então, ele tá aqui, tá o Rebeck, tá os outros caras aqui comentando, falando, puxando. O João Paulo puxou e ele já foi dar no meio. Falando, não, pessoal, não foi. Foi o João Paulo. Então, tudo. E ele lembrou a jogada. Ele conta que o Lecheva foi para cima, driblou todo mundo no suicida, sofreu um pênalti, lembrou o nome do árbitro. Falou que o árbitro Anderson não deu o pênalti. Meu Deus do céu. Ó, ele descreveu a jogada. A bola saiu para fora, cobraram tiro de meta, o João Paulo saiu e fez o gol no contra-ataque. Então, você vê que o Jorge está lá, mas está tudo fresco na memória. A gente pode marcar o dia que a gente estiver para cá e na casa dele. Foto é o que menos falta lá. Ele tem um monte de foto para a gente tá lembrando a nossa época aí. Vamos chamar agora o Dino para a gente fazer o sorteio e vamos ver quem que ganhou vai ganhar as camisas aí, para a gente poder tá dando o início no nosso sorteio. Dino, nós vamos começar com a camisa do Amazonas, preta. A camisa preta, o Lecheva vai dar 2 camisas, acho que é o uniforme número 1, o uniforme número 2. É isso, Lecheva? 1 e 2? Isso, a amarela é a número 1 e a preta é a número 2. Beleza, então nós vamos começar pela preta, do Amazonas, depois nós vamos para da seleção Master da Ucrânia. Fala aí, Dino. Beleza, vamos lá começar o sorteio então, Kiko. Só lembrando um pouquinho, a Graciele do banco lá de Guararema, da Sicredi, que é parceira da gente, também está participando da live aí. Mandar um abraço para ela lá. Mandar um abraço para o prefeito Adriano, que sempre está com a gente. Vamos lá para o sorteio. Grande graça. Esse é o primeiro. Rodrigo Lemes. Rodrigo é da equipe de juventude lá de Salesópolis. Rodrigo Lemes? Isso. Ele faz parte da equipe do Juventude. Pessoal, a camisa preta do Amazonas Futebol Clube vai para o Rodrigo Lemes. Ótimo. Lembrando que essas camisas nós vamos mandar depois pelo correio. O Ed está nos Estados Unidos, vai me mandar e eu vou entregar para quem tiver. E o Lecheva, como está de quarentena, ele está sem o material esportivo aqui. O material esportivo está lá no clube. Quando ele voltar tudo ao normal, ele vai me enviar também e a gente vai estar mandando para vocês. Mas vamos lá. Agora nós vamos para a camisa que o Ed mandou. O Ed, conta um pouco dessa camisa aí. Fala para a gente da seleção Master da Ucrânia. Espera só um minutinho, vai conversando com o Lecheva aí só um pouquinho, que eu vou pegar ela ali, só para mostrar. Beleza, então. Depois ele volta e fala dessa camisa aí. Fala aí, Dino, quem que vai ganhar a camisa do Master da Ucrânia? Então, pera aí, já vai fazer o sorteio, vamos embora. Segundo sorteio. Danilo Santos. Ganhou a camisa do Ed. Danilo Santos ganhou a camisa. Isso, essa linda camisa amarela aí. Show. Parece um pouquinho com a do Amazonas, né? Amarela. Fala pra gente aí, Ed, essa camisa aí. Essa última vez que eu joguei com essa camiseta foi até no Brasil, porque a seleção de Master foi para o Brasil, até ajudei na organização, tudo. E a gente jogou com equipes Português Santista, Santos de Master e do Atlético Paranaense. Então, essa camisa que eu vou presentear, que eu joguei com ela quando a gente foi para o Brasil, a seleção de Master da Ucrânia. Beleza. Como que é o nome mesmo, Dino? Só para reforçar, que ganhou a camisa do Master da Ucrânia? Segundo ganhador é o Danilo Santos. Beleza, Danilo Santos. Agora nós vamos para a camisa amarela do Amazonas. Uniforme número 1. É o Tigre, não é isso, Lecheva? Onça pintada. Onça pintada, isso aí. Vamos lá. É um animal típico lá da sorteio, eu vou jogar tudo pro alto, hein? Vamos lá. Ninguém de Brás Cubas, pô. Vamos sair, vamos ver. O pessoal tá pedindo, mas não foi, não.
Ah, esse aqui até pitaco ele deu no Lecheva, hein? Fabiano Bal. Bal, grande Bal, lá de Lá de Guararema. Guararema lá. Um abraço, Bal. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de Guararema aí, que eu tenho um trabalho, um projeto bem grande lá, que a gente faz a Copa Regional. Semana que vem, nós vamos estar falando um pouco da Copa Regional. Bom lembrar, um abraço para o prefeito Adriano, para o Marquinho, para a secretária Jussara, para todo o pessoal da prefeitura lá, que sempre abre as portas para a gente estar fazendo um bom trabalho no Amador. A gente tem um campeonato lá, só para você ter uma ideia, Lecheva e Ed, no Amador, que 52 times da região, Mogi, Arujá, Santa Isabel, Salesópolis, Biritiba, todo esse Alto Tietê está participando do Campeonato Guarulhos. É bem legal o Campeonato da Várzea que a gente está fazendo lá. Na verdade, a gente trabalha todas as categorias lá. Esse grande é o categoria esporte. Estamos na quinta edição da categoria. 52 equipes. Nós começamos ele pequeno, com 12, 15 times, e agora chegamos em 52. É uma parceria muito boa que eu tenho com a Secretaria de Esportes, né, de Guararema. Começou no mandato do prefeito Adriano, que abriu as portas, e hoje nós estamos com 52 equipes. Conseguimos o apoio da cooperativa Sicredi, que está ajudando a gente, e eu acho que a gente só tem para crescer. E até bom que foi lembrado desse assunto, antes de voltar para vocês dois. Dino, dá um alô final, um abraço para os nossos amigos aí, para a gente voltar. Vamos lá, pessoal, agradecendo mais uma vez por essa live de hoje aí. Lembrando que quarta-feira, novamente às 19 horas, a semana que vem, teremos mais um convidado especial. A gente vai estar soltando aí no meio da semana aí, tá? O pessoal que quiser participar, sempre copia, compartilha e marca 3 amigos nas nossas postagens, que a gente sempre vai ter os brindes aí para o sorteio. Lembrando que o pessoal ficar em casa, todos juntos contra o Covid-19 aí, né? Esperar que tudo passe, que logo as competições voltem. E mandar um abraço mais uma vez aí pro Lecheva, pro Ed aí. Que Deus abençoe vocês e estamos juntos aí. Obrigado pela participação. Igualmente, Dino. Valeu, Dino. Um abraço. A gente estava comentando agora há pouco da Copa Regional, que é o atual que tem aqui, que talvez vocês não conheçam. Mas na época de vocês, eu lembro que existia a Copa Kaiser, até pouco tempo atrás. Hoje existem várias Copas aqui pela Zona Leste, Norte. Vocês tiveram a oportunidade de jogar esses campeonatos, que é mais regionalizado, é da Várzea, mais regionalizado? Ou vocês saíram logo e acabaram não participando fora de Mogi? Lecheva? Não, eu não joguei porque eu era muito do futsal, né? Eu jogava muito futsal e depois do que eu parei de jogar futsal, eu já me profissionalizei, daí eu não na verdade, eu quase não disputei campeonato amador em Mogi, né? Só categoria de base mesmo. Na categoria principal, acho que eu joguei um campeonato só. Então, nem a Copa Kaiser, sempre foi uma competição muito falada, né? Conhecida, mas eu nunca não cheguei a disputar, não. Você também jogou, Ed, algum campeonato? Não, da Copa Kaiser não, porque até eu acho que a maioria era São Paulo, né? Fui para lá para jogar nada assim, amador. Beleza. E uma outra pergunta que está aqui, tem muita gente de Brás Cubas entrando aqui, e Galdino, o que você lembra, Ed, do Galdino, dos Interclasse? Comenta aí um pouquinho aí, porque nós não chegamos a jogar os Interclasse contra, né? Porque a gente tinha outra idade, a gente já tinha se formado em Lecheva, mas o que você lembra aí do Galdino? Eu lembro, também a minha mente tem muita coisa boa e era a coisa que eu mais me satisfazia, né, de fazer, jogar futebol, e todo mundo me conhecia ali naquela época, naquela época que daí eu também estudava junto com o Sapão, então nosso time, nossa classe era impossível quase de ganhar, todo mundo já sabia disso. E uma vez eu lembro que uma professora, eu acho que você vai lembrar aqui, da professora de história que morava em Brás Cubas, ali na rua, nossa mesmo, na frente da igreja do Mormos. Você lembra dela? Sei, lembro. Eu vou contar o que ela falou. Ela falou assim, ô menino, você acha que se você não estudar, você vai se tornar jogador de futebol? Você acha que o jogador de futebol não precisa estudar?
Cara, eu fiquei com uma raiva na época, mas hoje, a gente ser pai, você vê tudo isso, a gente vê que realmente hoje é muito importante você tentar conciliar o estudo com o futebol. Mas naquela época eu só queria futebol, futebol, futebol. Eu tirava nota ruim, entende? Eu acho que isso também claro que é ruim, mas como eu estava tão focado no futebol, você sabe você sabe disso. Eu vivia futebol, dormia com bola, dava banho na bola para dormir com a bola, entende? E a professora falou isso para mim, e eu falei para minha mãe depois, minha mãe falou assim, filho, você tem que estudar mesmo. E eu ficar mais brava ainda, né? Porque eu acho que é importante conciliar uma coisa com a outra, entende? O Leandro Ferraz, que está aqui, né, falando bastante do Galdino, da época que quem jogou bastante, até eu e o Lecheva, a gente jogava sábado de manhã no time dos professores contra os alunos, né? Então a gente era uma história legal. E você falou desse negócio do estudo, eu lembro até hoje, o professor de contabilidade, porque o nosso curso era contabilidade, o professor Edelcio, isso nunca vai sair da minha cabeça. Eu encontro bastante o professor Fernando, o professor Alberto, mas o Edelcio, um dia a gente saía do Galdino, a gente jogava, eles contratavam a gente, assim, né, ó, vocês estão faltando muito para ir jogar, então vai jogar com a gente. Aí eles ajudavam a gente numa falta ou outra. Mas eu lembro em determinado momento, um mês de julho, agosto, ele no barzinho lá, eles tomando a cerveja, a gente tomando a nossa coca, ele virou para mim e falou assim, ó, você vai repetir de ano. Você não vai passar e você não vai ser ninguém. Você falou a mesma coisa, Ed, negócio do futebol. Cara, aquilo doeu no meu coração, que eu falei, não pode. Voltei para casa, peguei os livros, caderno e fechei o ano como prova. Aí fui falar com ele. Ele falou, mas era isso que eu queria. Eu queria que você desse um start e visse que não é só bola. Não é só bola. É futebol. O futebol vai alguma coisa. Mas se você não estudar, não vai ser nada. Cara, muito legal o Kiko lembrou aí, tinha esquecido dessa parte que a gente jogava aos sábados no time dos professores. E os caras ficavam muito pé da vida com a gente, porque achavam que a gente era privilegiado no Galdino, porque a gente faltava e tal, e chegava no final de ano a gente não ficava em recuperação, sempre passava. Só que eles não sabiam que os professores pegavam no nosso pé para a gente estudar. Por isso que a gente tirava nota nas provas. Mesmo com a bola, né, dentro da minha carreira, eu sempre gostei de estudar. O Kiko sabe disso. Ajudava muito ele, às vezes, nas provas, principalmente em redação, e os professores aí eram fundamental para a gente, cara. Uma coisa muito que acontece aqui. Uma coisa muito que acontece aqui nos Estados Unidos. Estão me ouvindo? Pode falar, estou ouvindo. Sim, uma coisa muito que acontece nos Estados Unidos, e até o Mauro, o filho dele, está estudando aqui e jogando, né, para uma universidade. E pode até perguntar para ele. Aqui, se o aluno que joga pela faculdade, joga futebol pela faculdade, não tiver a nota boa, ele vai parar, ele não joga mais na equipe, até ele voltar ao nível dele das notas. Isso é muito importante para eles aqui nos Estados Unidos. Não, isso aí é fundamental. E voltando aqui na nossa cidade, esse escolar, eu recebo ligações de coordenadora, diretora, que acabam, como tem a Copa MM, que é o campeonato escolar, algumas diretoras usam, não vou dizer a palavra, talvez não seja correto, barganha, mas eles colocam lá, e se o aluno não estiver bem na escola, não vai para o campeonato. E hoje, dentro da nossa cidade aqui, de Mogi, até com algumas equipes de Suzano, tem time de Arujá, inclusive mandar um abração para o Fábio, professor do Atenas, ele está sempre acompanhando a gente aí, ele vem de Arujá jogar o escolar aqui em Mogi. E muitas vezes, cadê aquele menino? Não está com nota boa, não vai jogar. Às vezes passa um ou outro que sai dessa média, mas hoje, graças a Deus, mudou bastante a visão aí. Vamos lá. Eu tive um professor de educação física. Pode falar. Eu tive um professor de educação física que ele foi, na verdade, meu primeiro. Ele foi muito importante nesse toque também, o professor Levi. Né? Ele sempre viu que eu tinha uma aptidão já diferente dos demais para o futebol, mas ele sempre cobrava isso, que eu teria que estudar, porque a vida de jogador não é só bola, não. Tem que ter um pouquinho de noção, né, raciocínio, até mesmo para lá na frente poder estar discutindo os contratos. É verdade.
Antes de passar para vocês, de fazer a consideração final, queria estar agradecendo mesmo de montão, de coração aí, vocês terem participado comigo, lembrando desses momentos, dessa nossa infância, né? Deixar claro que o tema do programa foi mogianos, com destaque no mundo da bola. Lembrei no começo do programa vários outros mogianos, vocês mesmos, durante a passagem, lembraram de alguns nomes. Eu acabei, como mais de aproximação que eu tenho com vocês, eu acabei convidando o Lecheva, convidando o Ed. O Lecheva, por sinal, é meu compadre, né? O João Vitor, ele é padrinho do meu filho João Vitor. A mãe do João Vitor já entrou aqui, já mandou um abraço para você, Lecheva, falou que tá com saudade. Qualquer hora você aparece lá para dar um abraço. Um abração, meu amigo. Valeu. E é muito importante para mim, agora, né, nessa nova etapa que eu estou fazendo aqui de quarentena, fazendo esse programa, relembrando. A semana passada eu tive com o Dudu São Francisco. Na primeira foi com o William, presidente da Liga. Eu vou tratar desses assuntos, né? Do futebol da Várzea aqui da nossa região, tentar trazer para os que não puderem acompanhar no final de semana. Durante a semana, vamos lembrar jogadas, comentar sobre placar, sobre tudo que vem acontecendo. Então, nesse momento de quarentena, é mais reviver, né, um TBT com os amigos, principalmente vocês dois que eu tive bastante história no futebol. Não tive o sucesso mundial que vocês tiveram, mas aqui na nossa realidade nós colhemos bastante fruto. Então, obrigado mesmo de coração, Lecheva, Ed, que eu espero estar com vocês mais breve possível, principalmente aqui fazendo o nosso jogo do Refúgio, que tá contado aí, que já está marcado. E, Lecheva, um abração e deixa um abraço para a nossa galera, um recado, principalmente nesse momento de quarentena, né? Eu acho que é importante um recado e um abração. Beleza, Kiki, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Poder estar fazendo esse bate-papo, até porque eu não tinha muita coisa para fazer hoje mesmo, tem que ficar em casa, não dá para sair, né? Mas é uma satisfação imensa estar falando com o Ed, né? Que já tinha algum tempo que eu não falava com ele, acho que eu falei com ele ano passado por telefone, um jogo que eu fazia com o comercial, e acabamos nos falando, ele já estava nos Estados Unidos, né? E satisfação imensa poder estar tendo esse bate-papo com a galera de Mogi, tirando algumas dúvidas aí, curiosidade do pessoal. E quem tiver na verdade, não conseguiu tirar alguma dúvida, que eu queira fazer alguma pergunta, pode entrar nas minhas redes sociais lá e mandar um recadinho que a gente vai estar respondendo cada um de vocês. Tem o meu Instagram, né, o Lecheva MN, e o Facebook, Ricardo Lecheva. Você manda a perguntinha lá que a gente vai ter satisfação imensa em estar respondendo a todos. Valeu? Um grande abraço, brigadão aqui. Fica com Deus, Ed. Valeu. Eu também quero agradecer, Ed, Kiko. Deixa eu, antes de passar para você, a Lília Sanches. Tá lembrado da Lília Chances? Olha que difícil falar o nome. A Lília tá aqui me cobrando para te mandar um abração, um beijo. Ela tá mandando um beijo aí. Quase não sai. Sanches. Outro um abraço para a Lília também. Eu queria agradecer esse momento. É muito gostoso de relembrar esses momentos, que são isso que faz a gente forte, e é legal relembrar coisas boas e poder olhar um na cara do outro e saber que foi gostoso viver isso. Eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo hoje, é bom pegar o telefone e às vezes ligar para um amigo antigo, conversar, dar risada, porque isso fortalece muito os laços, entende? E agradecer, Kiko, a hora que precisar, estou aqui à disposição também para tirar qualquer dúvida, para poder estar ajudando. E Lecheva, eu tenho o seu número, eu posso mandar mensagem, a gente pode fazer alguma coisa futuramente também, porque eu sei da sua índole, sei como você é, sei o caráter que você tem, e por isso foi um prazer enorme falar com vocês dois, e um grande abraço. Obrigado, então. Minhas considerações finais, né? Eu preciso só não esquecer de mandar abraços e beijos para os meus filhos. Eu sempre brinco com isso, que é uma galera que eu tenho para tá mandando, eu tenho que contar no dedo para não esquecer, né? E aí a gente tem a Marina, tem a Juliana, tem o João Vitor, Felipe, Guilherme e Vinícius. Eu tenho que sempre contar nos dedos para não correr o risco de esquecer, porque a família é grande, né? Tem que fazer todo dia live, pô. Faz todo dia live. Eu tenho que fazer. No entanto, que foi muito barato na primeira, eles entraram
e depois falar, pai, você não falou? Eu falei, mas é muito rápido, tem que falar lá e colocar várias vezes, porque daí eu vou ver e vou lembrar e vou falar um por um, para não ter erro, tem que ser sempre na sequência. Meus irmãos que também estão me acompanhando aí, o Marcelo, o Wagner, graças a Deus a família é grande, então acaba sendo os likes, acaba ajudando, né? Então fica bem mais fácil da gente conseguir ter audiência, porque a família está sempre com a gente. Então, um abraço enorme para todos eles que estão comigo. A Cláudia, na última hora aqui, 10 minutos antes de entrar no ar, nós tivemos que mudar o lugar, porque que a internet estava fraca, tive que vir para o quarto para estar conseguindo fazer com vocês aí. Então, é um prazerzaço mesmo. Obrigado para todos os nossos amigos que entraram. Eu vou dar só mais uma puxada aqui. O Jorginho, o Daniel Freire, que está sempre com a gente aí, Thaís Mendes, tudo esse pessoal que está acompanhando aí, o Ed. Também, né? Seria bom chamar o Jorge, né? A Thaís é minha prima. A Thaís é a sua prima? Beijão, Thaís, um abraço. Lília, a Dani. O Ed tá aqui louco, né? Porque, quer dizer, ele tá aqui olhando no Face, mas tá aí na sua frente, né? É o Ed, seu cunhado. Não, mas se for a Dani, já vou antecipar também aqui e mandar um beijão. É a Dani, minha noiva, lá de Santarém, lá no Pará. Caraca, Dani, um prazerzaço aí ter você com a gente, uma nova oportunidade. Quem sabe o Lecheva traz você para Mogi também, chama a gente para a gente se conhecer. Ela vai vir. Cara, enfim. Sim, ela vai vir no final do ano, ela vem para cá. Então, vamos fazer uma festa legal. O pessoal que tem acompanhado a gente, que acompanha na live aí, vamos fazer uma festa e reunir toda essa família aí. Valeu, pessoal. Um abraço e, se Deus quiser, nós estaremos juntos na próxima aí. Até mais. Um abração. Com Deus. Fiquem com Deus. As duas horas.